E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela, videocast semanal do site Formiga Elétrica. E hoje, a trinca aqui dos editores do Formiga Elétrica, Daniel Fontana, Paulo Marques. E retomando a série Vampiros Diferentes, hoje vamos falar sobre Sede de Sangue. Nós tínhamos começado essa série com um exemplar que vinha de um cinema que não tinha muita tradição, né, com Os Seres da Noite, né, que foi Deixa Ela Entrar, né, que é um filme sueco. E agora a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa com Sede de Sangue, porque ele é um filme sul-coreano do Chan-wook Park, que ficou conhecido pela trilogia da Vingança, né? Bom, a gente vai comentar o filme tentando evitar um pouco os spoilers, tá? Mas o que aparecer vai ser um negócio muito leve, tá? Isso não vai atrapalhar essa experiência. Comentando aí sobre a sinopse do filme, basicamente é um padre que aí, como voluntário para deter uma epidemia, ele acaba se transformando por acidente em vampiro. Tudo bem, a gente já... O próprio tema, né? A própria série onde a gente inseriu esse programa já fala, pô... E o título também, né? Sede de Sangue, é um filme de vampiros. Só que o interessante é que a inspiração para esse filme, ela veio de uma obra do naturalismo do Émile Zola, que é Thérèse Racan, que não tinha nada a ver com vampiros, né? Era a história de uma mulher casada com o primo e era infeliz naquela família e ela começa a ter um caso com um amigo do marido. A partir daí, os caras juntaram, aí fizeram uma junção com a questão da narrativa de vampiro e nasceu Sede de Sangue. O que explica um pouco a mistura de gêneros do filme, né? Porque, pelo que você está falando, né? A base, né, do filme já é uma história mais dramática, né? O romance, né, na verdade. E aí existe esse elemento do terror. Então, já é um filme que me agrada por causa disso, né? Porque a gente já está já é um ano seguinte do Deixa Ela Entrar, já tinha sido surpreendido, né, por aquela narrativa que leva um drama, né, para dentro de uma história de terror. E no mesmo tempo estava sendo, nem sei se foi um ano antes ou um ano depois, foi lançado o Crepúsculo, né, que deu aquele boom, né, pro terror adolescente e tal, chato pra caramba. Mas aí esse filme voltou e trouxe esse tema, dessa mistura de gêneros que eu acho bem bacana, né, foge um pouco do comum, né, de vampiros. E tanto é que é o segundo filme que a gente está falando e está na mesma linha do Deixa Ela Entrar, né? Ele tem esse aspecto dramático de romance, né? É legal que você falou aí dessa mistura dos gêneros. O terror, na verdade, ele é tão em segundo plano, na verdade ele se concentra em algumas cenas, né? Porque o fato, no caso Deixa Ela Entrar, a menininha ser vampira, e aqui no caso esse padre que se torna vampiro e depois tem todo aquele drama com aquela família, o fato desses seres serem vampiros é quase como se fosse um elemento de roteiro para tornar aquela outra trama mais interessante, né? Porque o foco não é isso, até que nesse caso no Sede de Sangue, por mais que o foco seja nessa jornada do padre, o lance dele se tornar vampiro é, na verdade, um gatilho para ele sucumbir a algumas tentações, né? Se ele não fosse padre, o filme não teria o mesmo ritmo, assim, não seria o mesmo filme, né? Ele se transforma em um vampiro por um acidente, um mega acidente, né? Porque ele recebe uma transfusão de sangue e entre os sangues que foram unidos só para fazer aquela bolsa de sangue para ele, um deles era de vampiro. Então já é uma ideia diferente, né? Coisa que já deixa você pensando, opa, então existe mais por aí, onde estão a gente não sabe, como estão, enfim. Então isso daí é bacana. E ele tem a questão do dilema, né? Ele tem a sede, ele vê que ele precisa... beber sangue para poder sobreviver, mas ainda tem a moral dele e o lance dele ser padre aumenta, né? Então, no começo ele só toma o sangue daquele cara que está em coma. Isso é bem legal, porque foge daquele clichê do
dos dentes protuberantes, da mordida na jugular, né? Não, ele vai lá na bolsinha de sangue do cara, né? Do soro e toma um pouquinho. É muito legal isso aí. E é bacana isso, né? Porque o filme realmente inteiro, a narrativa inteira é o cara com a culpa, sentindo a culpa, né? E assim, ele fica naquele negócio, puta, cara, eu não vou fazer isso, não vou fazer, ele tem aquela culpa o tempo inteiro. E aí descobre na mulher depois, né, que ele vai ter relação, né, com ela. A gente falou de pequenos spoilers, né, mas... E ela é o contrário, né, ela não sente essa culpa, ela destrincha, né, de todas as formas lá o que ela estava preso dentro dela. E ele não, né, ele tem esse aspecto de culpa o tempo inteiro. A dinâmica entre os dois, assim, o contraste, né, entre os dois personagens principais, ele é muito acentuado, né, e conforme o Gustavo falou, a questão do catolicismo, ela é muito forte, né, tanto por causa dessa questão da culpa, quanto pela questão também de você perceber que, sei lá, a medicina, né? É um erro da medicina que deixa o cara daquele jeito. Ou vamos colocar assim, não só a medicina a gente pode englobar como ciência, né? A ciência traz aquele problema para a vida do cara. Por outro lado, a religião, ela não resolve o problema, ela piora, né? Porque traz a questão da culpa, né? Então é um filme um pouco não, ele é bastante pessimista, né, nessa... E traz o santo milagreiro, né, você tem as pessoas que, no caso ele ressuscita, né, vamos dizer assim, e ele é venerado por todos, e essa é uma parte super legal, que vai depois, mais pro final, voltar, né, que são as pessoas que puderam ver o fato acontecer, né, o cara ressurgir, né, e permanecerem lá, né, no mesmo local, o tempo inteiro. Então, assim, isso é uma coisa que é uma brincadeira, né, vamos dizer assim, que tem muito a ver com a religião, né, do santo milagreiro, né, e as pessoas em cima do cara, né. E é legal que você vai ver na desconstrução de toda essa pose, né, do padre, né? Então, aos poucos ele vai sucumbindo a pequenas tentações até que se torna uma coisa maior, né? Então, no começo o negócio do sangue, mas ele não tá matando ninguém, tal, não, ele tá com cara de coma, tal. Isso daí, a priori, não vai afetá-lo, ele não vai transformar o cara, nem nada. Mas aí vai passando o tempo, opa, aí o cara já vai pegando mais sensações, até tem a família lá que ele começa a fazer parte, daí tem essa garota que dá o contraste, né? Ele sucumbe à tentação da carne com ela. Aí, inclusive, a direção do filme é soberba, né? O Park, ele consegue colocar a câmera e movimentá-la de uma maneira que auxilia a gente a saber a sensação do personagem naquele momento. Então faz com que a gente se coloque um pouco no lugar do padre, né, em termos de sensação. Poxa, vai logo, vão me pegar aqui, poxa, vai logo, tá demorando. E depois que ele aprende, pum, vai, né? Parece sempre que ele quer fazer o mais difícil, né, ali nas filmagens, né? Tanto é que tem muita gente que não gosta tanto de como ele dirige por causa disso. Acho que ele é muito ambicioso demais, pretencioso demais, né? Mas é uma beleza incrível, né? São várias cenas dessas que ele faz o mais difícil, né? Ele posiciona as câmeras, sobe, desce, de uma forma não comum, né? Que, assim, para mim eu acho sensacional, e eu gosto de prestar atenção nessas coisas, assim, eu fico impressionado. E até no contraste de situações, né? Então você tem a cena inicial, né? Quando ele está tocando a flauta. Se você está assistindo, você tá acompanhando, alguma coisa vai acontecer. Ele toca a flauta, que é uma flauta doce, né? E o som é um som doce, né? De flauta, ao mesmo tempo que começa a vomitar sangue. Então, assim, ele já joga o contraste, né? Então, você está ali, você está tranquilo, pumba. Aí tem aquela cenazinha mais gore, né? Voltando aí na questão conceitual, porque esteticamente o filme ele é acima de qualquer suspeita, né? Não só nas cenas isoladas aqui que a gente está falando, mas nas transições também, né? Ele é muito esperto, né? Ele não pesa em momento algum. Mas tendo a questão conceitual também, que é o que me chama muito mais atenção no filme, nós falamos no começo, né? A questão da ciência e da religião, né?
mas também a gente coloca a família, né, nesse balaio para aumentar esse clima de pessimismo, esse peso no personagem, porque o estudo de temperamentos característico do naturalismo que ele traz para aquele ambiente doméstico, tal, que a menina é casada com um cara que ela não gosta, ela é oprimida pela sogra e tal, tem toda aquela galera lá, então eu acho essa parte do filme assim também fantástica. O nome dessa série que a gente está fazendo é Vampiros Diferentes, né? Eles são diferentes e é legal que eles pegam aqueles clichês de vampiros e trabalham de uma maneira diferente, né? Então, uma parte que eu adoro, e assim, a fotografia ela muda imediatamente nessa parte, é que assim, quando ele tá lá vampiro e tal, e assim, ele sente falta da vida diurna, né? E o que ele faz? Ele pinta o apartamento lá todo de branco, né? Do chão ao teto, às paredes, pinta todo de branco, né? E aí a fotografia fica maravilhosa, assim, ele tem um destaque naquele fundo, né? Então, essas brincadeiras com os clichês de vampiros, eu acho muito legal. Você tem até aquela cena que quando ela descobre, né? Quando ele mostra pra ela, né? Que é um vampiro, né? E aí ela se prende, acho que num banheiro, ele entra, né, dentro do banheiro, começa a discutir com ela, a câmera afasta, aí foca um espelho do lado e ele também, aí mostra que ele reflete no espelho, né, que ele já é um vampiro diferente. E ele fica um tempo fazendo isso, mostrando o espelho e ele, mostrando que ele reflete, que é uma brincadeirinha aí com coisa normal de vampiro mesmo, né. Até a própria questão da vestimenta, né, do sacerdote, né, que é preto. A gente está cansado de ver vampiro vestido de preto, né, mas na verdade a gente está vendo aqui um homem santo, que é claro, ele vai se vestir de preto porque faz parte da indumentária dele, mas ele também é um vampiro, né. Então é uma coisa dentro da outra, conceito dentro de conceito que, sei lá, faz a gente pensar, né. Bom, e além dessas partes específicas, né, que a gente está falando, o filme em si, como toda a estrutura do filme, ela é muito bem trabalhada, o roteiro ele é muito amarradinho. Tem muitas coisas que a gente poderia falar aqui, mas a gente vai evitar para não dar spoilers muito grandes. Mas assim, tem muita pista e recompensa, é uma coisa que é mostrada aqui no começo, lá no final ela vai ser retomada e essa ligação te dá toda uma outra interpretação em cima do filme. E assim, eu acho que é um filme carregado de símbolos também, carregado assim, o fato da cultura asiática e mais especificamente a cultura sul-coreana, como não é algo tão acessível para a gente da maneira fácil, assim, as questões mais de misticismo e N outras coisas que, enfim, acho que a gente não vai saber porque a gente não está tão envolto nessa cultura, mas isso é muito legal nesse filme. O filme tem diversos assim, pontos positivos, também acho que a narrativa é bem legal, eu só acho que ele estendeu um pouquinho a mais, então a gente falou de mistura de gêneros, né, então você tem o terror e drama, talvez o drama, né, drama romance que permeia mais o filme, né, que é mais o foco. Mas você tem alguns toques de comédia dentro do filme, principalmente na parte onde tem um conflito entre real e imaginário, que eu achei que estendeu um pouquinho, me cansou um pouco. Mas assim, obviamente não quer dizer, não atrapalha no conjunto final aí da obra, né? Porque realmente eu também concordo, acho que tá cheio de simbolismo e toda a estrutura ela é bacana, convence, né, faz a gente realmente prestar bastante atenção, eu achei sensacional. Bom pessoal, por hoje é isso, a gente comentou o filme Sede de Sangue do Chan-wook Park. Dê um like aqui no vídeo, procure a gente nas redes sociais, mande um e-mail com comentários, sugestões, críticas pra gente, acesse o nosso site formiguaelétrica.com.br, ouça nosso podcast, o FormigaCast, que vai ao ar todas as segundas-feiras, e é isso, até semana que vem. Alô.